Graça e paz, meu ouvinte. Eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E lá está escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Porém, a tristeza do mundo produz morte. O texto aqui, ele nos fala de dois tipos de tristeza. Uma tristeza que produz vida, que produz mudança, que produz transformações, e essa tristeza é segundo Deus. E uma tristeza que produz morte, e essa tristeza ela é produzida segundo o mundo. Qual é a diferença dessas duas tristezas? O que você pode estar me falando, Alexandre, acerca dessas duas tristezas? E é interessante observarmos que a tristeza, segundo Deus, ela produz vida, ela produz mudança, ela produz algo diferente na sua vida, e isso é visível. Nós podemos citar vários exemplos nas Escrituras Sagradas, mas eu gostaria de estar citando exemplos do apóstolo Pedro. Nós vemos uma mudança realmente radical na vida de Pedro. Diz as Escrituras que Pedro ele negou a Jesus 3 vezes, e Jesus já havia dito isso para Pedro, que ele iria negar. Mas diz que Pedro, quando negou as 3 vezes, ele saiu daquele lugar e chorou amargamente. Ali houve uma tristeza, segundo Deus, a genuína tristeza gerada pelo fato de um pecado, de ter cometido um erro, e aquele erro, e aquilo fez o quê? Gerar em nós uma mudança. No Pedro ali houve uma mudança comportamental. Isso nós podemos afirmar porque depois ali, se continuarmos lendo as Escrituras Sagradas, os Evangelhos, ali Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, nós vimos que Pedro foi um homem firme na fé, um homem que pregou, anunciou a salvação. E nós vemos aí que essa tristeza, segundo Deus, que produziu em Pedro um choro de arrependimento, produziu nele uma mudança, que isso foi refletido no seu comportamental. Depois ele passou a viver segundo Cristo tinha ensinado para ele e da maneira como a palavra de Deus o orienta. Muitas das vezes acontece isso conosco. O choro, a tristeza produzida segundo Deus, ela gera em nós essa mudança. Eu, quando tive um encontro com Cristo, ou eu fui tamanho impactado por uma tristeza, mas uma tristeza porque eu reconheci os meus erros, reconheci que eu estava em pecado, chorei amargamente, me levantei, pedi perdão a Deus, passei a seguir a Cristo. Isso trouxe uma reconciliação com Cristo, e hoje eu tenho vivido a fé como ela tem que ser vivida, pura e genuína na palavra, nas Escrituras Sagradas. Um outro exemplo que nós temos, que podemos citar, de tristeza segundo o mundo, que produz morte, eu posso citar Judas. Diz que ele traiu a Jesus, houve um remorso, e depois não precisa terminar a história, nós já sabemos que ele cometeu suicídio. Porque a tristeza do mundo gerou só um remorso. E remorso, muitas das vezes, é algo que acontece continuamente, todos os dias, mas não gera mudança. Quem nunca se deparou com um amigo, ou até dentro da sua própria família, uma pessoa presa ao vício do álcool,
e bebe, comete coisas terríveis num dia, e no dia seguinte ele está chorando, está pedindo perdão, mas quando vê, ele está cometendo o mesmo erro. Ali gerou o remorso que não produziu mudança, e se ele continuar dessa maneira, está produzindo morte. E no final todo mundo sabe qual é o destino. Então aqui está a diferença da tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus produz mudança, por mudança comportamental. Mudança de mente, no grego chamado metanoia. E a tristeza segundo o mundo produz simplesmente remorso, que não gera essa mudança. Mas, Alexandre, qual o primeiro passo que eu preciso tomar para me aproximar de Cristo? A primeira é se aproximando dele. E eu peguei um salmo que ilustra muito bem isso. É o Salmo 25:11, e diz assim o salmista: por causa de teu nome, Adonai, perdoa a minha maldade, que é tão grande. Primeiro ponto, reconhece os seus erros, reconhece que você vive em pecado, que você está precisando de um Salvador, e esse Salvador é Cristo. E reconhece que essa sua vida, como você tem vivido, tem gerado morte, mas você não quer ir por esse caminho, que você quer se aproximar do Senhor, que você quer se aproximar de Deus e quer ter a sua vida transformada. Esse é o primeiro passo. O Salmo 25 aqui, igual nós estamos lendo, foi Salmo, eu li o versículo 11, é um salmo de lamentação, mas em meio à sua dor, Davi pede ao Senhor que o perdoe. Ou seja, Davi ali estava sendo produzido uma tristeza segundo Deus. E Davi estava sentindo tamanha dor. E ali ele reconhece que a sua maldade era muito grande e ele precisava de Cristo. O outro passo é interessante, que diz: clamo a Deus, e Ele me escuta. No dia da angústia, busco Adonai. Aqui o salmista estava tão necessitado de Deus que estendeu a sua mão ao Senhor durante a noite e ao mesmo tempo gemia e se queixava ao se lembrar de Deus, o que ele sabia na verdade de Deus constatava com aquilo porque ele passava. Ou seja, aqui uma pessoa, um salmista que ele conhecia Deus, estava passando por uma situação difícil na sua vida, conhecia o Deus ao qual ele servia, e a situação ao qual ele se encontrava não correspondia ao Deus que ele conhecia, que ele servia. E ali ele geme, ele busca a Deus, levanta as mãos e diz: Deus, me ajuda. A forma como eu vivo hoje não representa ao Senhor que eu tenho servido. Talvez, eu não sei a forma como você está vivendo hoje, se tem demonstrado o Deus verdadeiro, único na sua vida. Eu não sei se você um dia já trilhou o caminho da fé e hoje se encontra desviado, está se lamentando nesse sentido: eu conheço o Deus ao qual eu servia, e a forma como eu vivo hoje não representa em nada a esse Deus. Mas Deus está através desse vídeo falando: meu filho, eu estou aqui com as minhas mãos estendidas para você. Volte para os meus caminhos. Volte para mim. Então, esse
é uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão que você tem que tomar de escolher voltar e estar com Cristo. Ou se você não conhece a Cristo, está tendo a primeira oportunidade de ouvir de Cristo. Comece a buscar nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, quem é o Senhor, quem é Cristo. E com certeza Ele vai se revelar para você de uma forma ao qual você nunca tenha visto antes. O fato é que nós precisamos deixar Deus produzir em nós esse choro de arrependimento. E permitir que esse choro, e permitir que sejamos mudados por Deus. A escolha é sua. A escolha é sua, meu caro ouvinte. Tem um outro salmo que eu gostaria de ler com vocês, é o Salmo 18, versículo 6. E diz assim: em minha tristeza, clamei a Adonai, gritei por meu Deus. Fora de seu templo, ele ouviu minha voz, minha súplica. Alcançou os seus ouvidos. Olha, saiba, aqui mesmo distante, mesmo que você, poxa, eu não estou perto de Deus, eu estou longe de Deus, mas busque aí onde você está nesse momento, na frente desse computador, se coloca diante de Deus e fala: Deus, tem misericórdia da minha vida. Como eu tenho vivido distante de Ti, como eu tenho vivido bem aquém da Sua vontade. Clame a Deus e saiba que os ouvidos de Deus não estão tapados, nem as suas mãos estão encolhidas. As mãos de Deus estão estendidas para ti e os ouvidos dele estão atentos. O perdão de Deus foi revelado em Cristo Jesus. E através de Cristo nós temos a salvação, nós temos acesso ao Pai. A condenação do mundo será essa, que está lá em João 1. João 1 fala do Verbo, que era Jesus, que veio para que eram os seus, a luz que veio ao mundo. Em João lá 3, a partir do versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e seguindo essa leitura nós vamos ver que a condenação do mundo é o quê? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz, ou seja, amaram mais o mundo, esse sistema corrompido, mais do que a Cristo. E essa será o quê? A condenação da humanidade. Será não pelos seus pecados, mas a condenação será pela falta do perdão. O perdão de Deus, que é Jesus. O perdão de Deus, que é Jesus. Então a condenação do ser humano será essa: que eles recusaram o perdão de Deus. E aí eu te pergunto, meu caro ouvinte, não despreze a chance que Deus está te dando. Nós estamos caminhando dia após dia, mas não sabemos a hora ao qual nós iremos nos encontrar com Jesus. Uma coisa eu te falo, nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para quando o Mestre nos chamar. Para quando estivermos frente a frente com Cristo, apresentarmos uma vida santa, uma vida pura. E uma vida santa, uma vida pura não é uma vida ausente de pecado. Que nós pecamos, mas é diferente. É uma vida fora do pecado, ou seja, ou é uma vida não vivida no pecado.
Podemos cometer falhas, erros, nos arrependermos, mas não viver uma vida no pecado. Se você trai sua esposa, pense nisso. Se você está preso no vício do cigarro, da bebida, pense nisso. Se você tem causado mal para o seu próximo, pense nisso. Se você tem sido corrupto, pense nisso. Saiba que todos nós prestaremos contas diante de Deus. E que através desse humilde vídeo você possa estar refletindo um pouco, meditando no que foi dito. E pense nisso. Quando você estiver diante de Deus, como você vai apresentar a sua vida? Uma vida que produziu frutos de arrependimento? Uma vida de mudança? Ou uma vida vivida no pecado? Lembre-se que o choro produzido por Deus produz vida. E o choro segundo o mundo produz morte. Escolhe bem a vida enquanto nós podemos escolher. Mas chegará um momento ao qual não vamos poder mais escolher. Pense nisso, meu caro ouvinte. Pense nisso. Pense enquanto você pode escolher. E é apresentado para ti o caminho da vida e o caminho da morte. É apresentado diante de ti. Agora, o que você vai escolher é com você. Mas saiba que prestará contas diante de Deus da sua escolha. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que você possa estar escolhendo o caminho da vida. Leia a palavra, estude a palavra, as Escrituras Sagradas, pois Deus fala através das Escrituras para os nossos corações. Graça e paz, uma vida abundante para você e até mais, querendo Deus.